sexualidade humana e o casamento, mordomia cristã, oficiais da igreja, regras de ordem, ou seja, a igreja tem uma administração e que nós precisamos estar de acordo com as regras e ordem da igreja. E por último, a emenda do pacto de conduta cristã. Porque assim, semana eu vou só dar apenas uma sintetizada nela. É porque o nosso manual, ele é de contexto mundial, para não falar global, né, que seria muita inovação. Ele é de contexto mundial. Então, em cada país, nós temos língua diferente, costumes diferentes e regras de vida diferentes também. Então, é por isso que essa emenda do pacto de conduta, porque talvez o mesmo princípio que nós adotamos no Brasil, talvez nós não vamos poder adotar ele, vou dizer, num país muçulmano. Estão compreendendo? Num país muçulmano. Então nós vamos ter alguma dificuldade. Talvez nós vamos poder adotar ele num país africano ou indiano. Então é por isso que essa parte é justamente quando houver necessidade de mudar alguma coisa, nós temos no manual esse ponto de abertura para ser discutido de acordo com aquele país ou aquela necessidade da igreja ali. Mas o resto não. Vida cristã, santidade da vida humana, sexualidade humana e o casamento, mordomia cristã, oficiais da igreja, regras de ordem. Então isso ela é aplicado em todos os idiomas, em todas as línguas, em todo o costume. Amém? Então o nosso ponto hoje, vamos trabalhar o terceiro ponto ali, sexualidade humana e o casamento. Dentro do nosso manual, nós temos algumas informações que a igreja realmente nos instrui como devemos viver. Os casais e também esse princípio. Então, primeiramente, a sexualidade humana e o casamento. A sexualidade é a expressão de santidade da beleza de Deus, o Criador. Amém? Aqui está o ápice mais lindo da criação. Quando Deus criou o homem e a mulher e deu eles o privilégio de povoar a terra. Então, o ato de conceber, ele é divino, ele é santo. Amém? Então, é necessário que a nossa igreja mantenha os nossos casais instruídos como deve comportar um casal no casamento. Então nós entendemos que a nossa igreja tem por costume cuidar da preparação para o casamento através de aconselhamento pré-matrimonial e de ensinamentos que denota o aspecto sagrado do casamento. Então o casamento não é como se faz hoje. O casamento ele é um pacto. Ou seja, quando nós chegamos no altar do Senhor,
Nós somos, o casal está ali diante da presença de Deus, porque nós cremos nisso, mediante a autoridade do ministro que está celebrando esse cerimonial. Naquele momento em que vocês fazem o ato de fé, de devoção, o dever de sinceridade do casal, ali o Senhor está presente. Por isso o casamento não é para ser violado. Ele não é para ser violado. Então o casamento, ele é uma concessão de Deus para o homem. E o que acontece no casamento? Ele traz ou vem efetivar a união de um homem e uma mulher. Então o casamento, ele consolida o amor de um homem a uma mulher. Então, ele é um ato conjugal, ele é um ato que Deus concedeu ao homem e à mulher. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, através do casamento, é que Deus nos dá o presente de filhos, filhos, filhos. Então você tem seus filhos, filhos de seus filhos, filhos de seus filhos, filhos de seus filhos, filhos de seus filhos, e assim nós formamos uma geração. Amém? Então, a bênção de Deus está justamente aí. E a igreja se sente na responsabilidade de trabalhar essa situação entre os casais. Amém? Aqui é interessante como a sua igreja vê. Artigo 31 do nosso manual diz assim: a igreja do Nazareno vê a sexualidade humana como uma expressão de santidade da beleza pretendida por Deus, o Criador. E todos os humanos são seres criados à imagem de Deus, portanto de inevestível valor e dignidade. Como resultado disso, acreditamos que a sexualidade humana destina-se a incluir a mais que a experiência sexual. É uma dádiva de Deus designada para refletir na íntegra a qualidade física, relacional, como foram criados. Então, esse é o propósito de Deus. Amém? Então, isso é uma bênção. É uma forma que Deus tem para unir um homem e uma mulher. O apóstolo Paulo escreve sobre o casamento, ele disse assim: o homem não tem poder no seu próprio corpo, mas sim no corpo da mulher. A mulher não tem poder no seu próprio corpo, mas sim no corpo do marido. Portanto, não defraudeis uns aos outros. Vem esse conselho. Então nós cremos que o casamento, você está selando um compromisso para sempre. Vocês que casaram, que passaram por esse cerimonial, o que aconteceu? Vocês fizeram um pacto. Está tudo aqui. Prometo amá-la, respeitá-la, não é isso? Na saúde, na doença e na tristeza, até que Deus nos separe. Vejam bem. Amá-la, respeitá-la,
não é isso? Honrá-la. Então a nossa esposa precisa ser honrada. A nossa esposa precisa ser amada. A nossa esposa deve ser a única mulher da vida do homem no seu casamento. Por isso a palavra de Deus fala que sexo fora do casamento é o quê? Pecado. Pecado. O homem que é casado e deixa o conceito do seu leito matrimonial e procura devastar a sua devassidão fora do casamento, ele está cometendo adultério e é pecado. Os adultos, segundo a palavra de Deus, não herdam o reino dos céus. Tá bom? Vamos caminhar mais um pouco. Enquanto povo de santidade, a Igreja Nazarena afirma que o corpo humano é importante para Deus. Como cristão, somos chamados e capacitados pela obra transformadora, santificadora do Espírito Santo para glorificar Deus em e com os nossos corpos. Amém? Com os nossos corpos. É por isso que, naturalmente, o pecado que mais escandaliza é o pecado carnal. O pecado carnal, ele é abominável aos olhos de Deus. Ele é tão perverso que ele consegue destruir um casamento, consegue destruir uma família, consegue destruir uma sociedade e, por fim, uma nação. Isso pesa no coração de Deus, porque Deus é santo. Eu creio que a mulher foi criada a parte mais sensível. Nós chamamos que a mulher, ela é dotada de sensualidade. A Bíblia nos ensina como as santas mulheres devem vestir, como as santas mulheres devem andar, como as santas mulheres devem se comportar. Mas a Bíblia traz para nós os varões que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, desde quando eu me converti, já havia no meu coração o desejo de trair minha esposa. Deus apagou tudo isso do meu coração. E eu pedi ao Espírito Santo que me desse a graça de me dar sabedoria, de livrar da tentação. Que eu pudesse olhar por uma mulher, mesmo que ela tivesse se exposto à sua sensualidade, que eu olhasse com os olhos do Espírito Santo de Deus, aleluia. Que eu pudesse olhar para uma mulher como Jesus olhou
e adotou as mulheres que o serviam. Por quê? Porque a normalidade, é normal o homem natural, não ter controle dos seus impulsos, principalmente quando a mulher se expõe à sua sensualidade. O que é uma coisa sensual? Tudo aquilo que você deseja tocar, ele é atrativo. Você já notou que uma criança, todo mundo quer tocar? Quer pegar, quer pôr no colo? Porque a criança ela é dotada de sensualidade. Não importa o sexo da criança. Eu vou dar exemplo. Tudo que é sensual, o homem cobiça. O dinheiro é a raiz de todos os males. Quem não gostaria de ter pelo menos umas 200 notas de R$200 hoje na mão para você tocar, contar? Já viu o carinho que você conta o dinheiro? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que tenho. Ó, olha lá, ó. É cuidadinho, tá? Olha lá. Põe no bolso, olha lá, dobradinho, guarda. Tem uns que até com as carteiras bonitas, põe na carteira. O outro pega o seu dinheiro, coloca no banco. E lá ele está bem guardado. Ele tem uma porque o dinheiro atrai a nossa sensualidade, o desejo, porque o dinheiro nos traz poder. Então, tudo isso, ele é atrativo para o homem. Caminhando, os nossos sentidos e nosso apetite sexual e a nossa capacidade de experimentar o prazer e o desejo de nos conectarmos com uma outra pessoa são formados a partir do próprio caráter de Deus. Lembre-se disso. Nós aprendemos que todo ato sexual fora do casamento, ele é pecado mesmo. Então, e muitos são os que têm caído neste pecado. Por isso eu li o dever da igreja. Vou repetir mais uma vez. É o dever da igreja. A igreja deve cuidar da preparação e da instrução dos nossos jovens. E prepará-los para ter um casamento duradouro, abençoado, aconselhando. Obrigado, filha. A igreja deve cuidar da preparação para o casamento através do aconselhamento pré-matrimonial e de ensinamentos que denotem o aspecto sagrado do casamento. Então, a igreja, ela tem essa responsabilidade. Porque o sexo do homem casado é adultério, dos jovens, prevaricação. Então, um jovem que tem esse costume de praticar esse ato fora do casamento, ou seja, os casais de namorado, eles estão o quê? Prevaricando contra o Senhor. Isso traz o quê?
você já vai entrar num relacionamento debaixo de maldição. Compreendeu agora? Você está trazendo para o relacionamento maldição. Que é quando um casal que tem uma vida na presença do Senhor. Por que todo casal, lá na sua casa, normalmente quando você tem filhos, você tem o quarto do casal separado. Há uma porta no quarto do casal. Há momentos que se o filho quiser entrar na porta do seu quarto, ele vai ter que bater para saber se você está em condição de recebê-lo. Porque o seu quarto está consagrado para uma vida conjugal. É interessante. É assim que as crianças atingem a maioridade, normalmente, quando o casal quer sentir a vontade, eles costumam fechar a porta do quarto, para que um dos seus filhos não vai te pegar numa situação desagradável. É por isso que há um temor muito grande. Tem mulher, por exemplo, elas são tão fechadas consigo mesmo. Certa atitude dos homens, até do marido, elas não permitem. Há algumas partes íntimas das mulheres, aquelas que são mais reservadas, elas não permitem nem que seu marido toque, porque é da intimidade dela. Amém? Então o homem deve respeitar. Se mesmo você sendo casado, e manter qualquer coisa forçada com sua esposa, Deus não aprova. Tanto é que essa coisa tem que ser prazerosa para os dois. Amém? Então, caminhando. Vamos começar mais um pouco. Hoje nós temos uma situação que eu queria tocar um pouquinho nela aqui. Está aqui e hoje as igrejas estão passando por essa situação. E essa situação tem criado alguns constrangimentos. Então nós falamos primeiramente toda a beleza do ato sexual. Mas a Bíblia, ou seja, a nossa igreja, graças a Deus, o nosso manual dá essa instrução. Acreditamos que a intenção de Deus é que a nossa sexualidade seja vivida dentro da união pactual entre uma mulher e um homem. Por isso, cremos que a prática da intimidade sexual entre pessoas do mesmo sexo é contrário à vontade de Deus. É pecado. Então, meus queridos, lembra do pastor Claudemir?
Quem lembra do pastor Claudemir, quando ele esteve aqui, que tinha um jovem que dirigia louvor dele? Quem lembra? Você lembra? Você lembra que aquele jovem tinha uns trejeitos? Aquele jovem, ele é um rapaz muito inteligente. Ele tem um problema lá, me parece que ele acho que é filho único, e ele foi abusado pelo pai ou padrasto, não sei. Tem um trauma. Mas ele era muito dinâmico na igreja. Ele tem um bom conhecimento em informática. Ele é muito habilidoso para lidar com a liderança de jovens, vocês podem ver. Ele tem uma voz bonita, ele canta bem, ele consegue ministrar. É que eu falo com vocês ainda não acostumam. Quando chegar no culto, alguém que estiver lá na frente, um vem para o púlpito para você ministrar. Vocês ficam lá atrás, tudo assim, escondida. Vem para frente, ministra, autoridade. Que lá atrás eu estou assim, ó. Quando eu venho para frente, eu estou com autoridade. Então, ministra. Ele tinha isso. Bom, eu não falei nada com Claudemir. Mas algumas atitudes dele, eu sabia que ele não era convertido, apenas convencido. E ele encontrou na igreja apoio dos jovens, do pastor. Ele tinha liberdade de entrar na casa do pastor. O pastor gosta muito de fazer churrasquinho final de semana, eles vão tudo para a casa do pastor. Dali eles tinham o costume de ir para... Acabava o culto, eles vão para uma churrascaria, muito comum lá em Londrina. E o tempo foi passando. O tempo foi passando. E o que aconteceu? Foi descoberto que ele estava mentindo para o pastor Claudemir. Mas é aquela coisa. Havia denúncia, ele não acreditava. Eu estou vendo que eu estou suando, está desligado. Ele não acreditava. Mas, como eu tenho mais experiência do que ele, eu achei por bem não orientá-lo, porque o ministério era dele e não o meu. E ia ser desagradável para mim se eu fosse falar para ele a respeito daquele jovem. Ele tinha 1000 razões para dizer, não, pastor, eu conheço ele. A gente sabe como é as coisas, né? O resultado trouxe problema no futuro para ele, da igreja. E muitos jovens saíram da igreja. E ele estava levando os jovens para as boates gay. Quando o Claudemir chegou a descobrir, ele montou um trabalho de investigação e chegou a pegar o rapaz nessa situação. Então ele estava no altar aqui, louvando, Jesus é maravilhoso, glória a Deus. À noite ele estava lá, saía da igreja, ia para uma boate gay. E lá ele mostrava toda a sua gana do pecado. Então, o diabo costuma botar esses seus obreiros no meio do povo santo para desviar, trazer o pecado para dentro da igreja. Tá bom? Então o pastor precisa ter olho de vigilante, olho esperto. Na nossa igreja nós tínhamos acho que ele não chegou a vir aqui não, o Caio. Todo mundo, porque o Caio, e ele é que tem coisa, todo complicado. Cadê o Caio? Sumiu o Caio. Ele é esperto, fazia teatro, fazia peça maravilhosa, fazia uma coisa maravilhosa. Mas cadê o Caio? Infiltrou no mundo dele. Então é o seguinte, irmão, que comunhão há da luz com as trevas?
E a palavra de Deus condena veementemente esse tipo de relacionamento na Bíblia. No Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Cadê a minha espada, hein? Ah, está aqui. Também no Novo Testamento você vai encontrar. E não é apenas um versículo que a gente pode mudar o contexto, né? Vamos lá em Levítico 18, 22. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Aqui diz assim: com o homem não se deitará como se fosse mulher. Abominação. É abominação. Ainda em Levítico, no capítulo 20, versículo 13, diz assim: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram abominação. E veja o que está depois dessa palavra abominação. O que está escrito na sua? Hein? Serão mortos. Seria eliminado, para que o mal não crescesse no meio do povo de Deus. Para que isso não contaminasse. Que uma maçã podre dentro de uma caixa contamina a caixa inteira. Então, nos dias de hoje, nós que somos pais, precisamos preservar a santidade das nossas filhas. Você nunca deve deixar as suas filhas livre para fazer o que der e vier. Não, instrua seus filhos o caminho que devem andar. Porque, em consequência desse liberalismo, hoje, irmãos, é o que nós mais vemos, a famosa mãe solteira. E hoje nós temos criança de 14, de 13, de 15, 16, são mães solteiras. Quais são a consequência desses atos irresponsáveis? Traz quebra de um princípio moral de uma família. Detona com o moral da sua família. Também traz consequência das normas para a estrutura familiar. Portanto, o conselho da igreja: jovem cristão deve resistir à tentação da sexualidade ou da sensualidade da sua juventude. Preserva seu corpo, primeiramente, para Jesus e para o seu futuro esposo. Vós, jovens, preserva seu corpo para sua futura esposa. Divórcio. Nós somos contrários ao divórcio. Está no manual
E a Bíblia fala sobre o divórcio. Há um texto no nosso manual. Se tem um casal que está vivendo esse desacerto conjugal, então o pastor deve aconselhar o casal, conversar com o casal, instruir eles, para que ele não chegue a esse ato desastroso do casamento. Mas a igreja tem uma reserva. Nós adotamos princípios. Dentro do manual, nós temos disciplinas. Nós temos casais na igreja que passaram por essa luta, passaram pela disciplina, hoje eles estão aí amando e preservando o casamento deles. Não chegaram ao divórcio. Graças a Deus. E pastor, então se uma pessoa, um membro normal da igreja, cai nesse pecado, imagina o pastor. Né? Mas graças a Deus, então nós temos esse carinho. Então Deus detesta o pecado, mas Deus ama nós, os pecadores. Porque o mesmo Jesus disse que quando Deus instituiu o casamento, ele disse: o homem não separe. Que o homem não separe. Então a beleza do casamento, ela está no amor fraterno. Aos 26 anos, eu era como cabelinho bonito, não tinha careca, tá, bonitão, pá, nasci toda maravilhosa, né? Hoje eu tinha nascido, tá andando assim, ó. Valdemar, ajoelha aqui, tem que chegar a aguinha e ajudar ele a levantar. Mas ela é a mulher da minha vida. Nós fazemos agora 52 anos, né, Nancy? 52 ou 53? Hein? Então nós fazemos 53 anos de casado. E ela nunca pensou em ir lá no juiz pedir o divórcio. E nem eu fiz tal coisa. Porque depois nós conhecemos Jesus, o nosso casamento tornou-se indissolúvel. Então eu quero ser testemunha para você, Lindomar e Joyce, para você, Soruília, sua esposa, para você, irmão Lindolfo, sua esposa, para você, Eudes. Quero ser um exemplo para vocês. E faça isso. Preserva seu casamento e cuida da sua casa. A sua casa não é para imitar o pecado. Assim que eu me converti, eu falei, tudo que vem para contaminar a minha casa não vai entrar aqui. Na minha casa não entra cigarro. Quem fuma, você quer fumar? Fala, lá fora. Na minha casa não entra gente para fumar, bebida alcoólica não entra na minha casa. Pessoas de boca pesada, se começar a falar palavrão, eu falo aqui, nós não temos tal costume. Então, quando você santifica a sua casa, até o diabo corta a volta dela. Você pode ver lá, você não vai lá na minha casa, você não vê toda hora, tem um vizinho lá batendo falando, querendo falar com o seu Valdemar. Não tem. Só vão lá quando precisa de alguma coisa. Fora disso, acho que tem uma carona para você.
Então tá bom. Então nós estamos terminando. Então, meus queridos, essa orientação que eu estou passando para vocês aplicam isso no seu lar. Se você não fez isso, chega lá na sua casa hoje, consagra o seu lar ao Senhor. Fala, Senhor, aqui não vai entrar prostituição, aqui não vai entrar droga, Senhor, aqui não pode entrar bebida alcoólica, Senhor, aqui não pode entrar gente de boca imunda, Senhor, aqui não pode entrar na minha casa essas coisas, porque eu estou consagrando a Ti, Senhor. E não, se a irmã quiser ir, está liberada. Então, fica para nós esse pensamento e que vocês colocam isso em prática e que os nossos jovens nos dê exemplo. Tem aqui, esse casal aqui, eu fiz o casamento deles. Quantos anos? Novembro, dia 30 de novembro agora, faz quantos anos? 7 anos, graças a Deus. Apoiado pelo papai dele, a mamãe dele, apoiado pela mamãe dela, também seu papai, né? Que eles estiveram aqui no dia da cerimônia do casamento, mas graças a Deus, os dois formaram uma nova família. Então vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por mais esse momento. Espero que estas palavras encontrem lugar no coração de vocês. Isso chama-se, irmão, exortação. Então, vamos chegar para frente para nós estar encerrando. Então, nós estamos exortando. E, como de costume, os pastores têm esse dever de preparar a igreja para uma vida de santidade. Amém? Nós temos aqui essa garotinha aqui, olha. Há poucos dias, nós estávamos olhando lá nos vídeos antigos, a Isadora no colo da mãe dela, né, Isadora? Linda sua mamãe, né? Hoje está essa moçona aí. Hoje eu vi a filha da Elenque, né? Você está dando show nela. Quem é mais velha, você ou a Alica? Isadora. Você está dando show na Alica. Então nós vamos estar encerrando o nosso culto hoje. Na última sexta-feira desse mês, em nome de Jesus, eu quero fazer esse sacrifício. Vou estar aqui na sexta, no sábado e no domingo. Então na sexta-feira nós queremos fazer uma mini vigília, pode ser, irmã Nítia? Nós vamos estar fazendo uma mini vigília para nós estar incinerando os pedidos de oração. A minha bênção já está aqui, já recebi a minha bênção. Tem 2 bênçãos minhas aí, irmãos. Não sei se vocês têm alguma resposta de oração aqui também. Eu já tenho a minha. Eu quero agradecer a Deus. Então nós podemos, para os nossos pedidos de oração, se alguém tem algum pedido, eu quero pedir sexta-feira, uma hora dessa, daí 15 minutos eu devo estar embarcando num ônibus, indo para Santos, vou lá visitar o meu irmão, que está próximo a fazer 92 anos, ele está com muita saudade, me mandou um vídeo, acabou me convencendo, eu fiquei imaginando, se eu não for ele morrer, aí depois eu vou ficar com aquele peso no coração. Então eu decidi. Aí eu estou indo, levando a minha irmã, vamos lá, os 3 últimos que restam, né, dos meus irmãos. Então nós vamos lá passar o final de semana com meu irmão, que está em Santos, e se Deus quiser, na segunda-feira nós vamos estar de volta. Então, no domingo, pastor William vai estar trazendo a escola dominical, depois trazendo o devocional, as classes já vai retomar o seu normal, né, o jovem vai para a sua clara, e assim nós vamos dar continuidade. Amém? Traga bastante convidado domingo, viu? Lota essa igreja, para que eu chegar e fale, pastor, foi só sair da igreja, nós lotamos a igreja. Tá bom? Eu vou ficar feliz.
Então vamos aos pedidos. Eu peço que vocês olhem pela minha viagem. Pela família, irmã Nídia. Mas abrindo uma porta de emprego para você, glória a Deus. Deus vai abrir. Emprego, família. Tá bom. Tá. Tá bom. Pela escolinha que vai haver um outro que vai, um provedor. Mais algum pedido? Pelo Rafael, né? Esse Rafael, nós vamos puxar a orelha desse Rafael, né? Já tem bastante tempo nós estamos orando pelo Rafael. Nós vamos lá falar com ele, ó, tá na hora de você vir embora para sua casa, que essa casa dele é aqui, né? Então, glória a Deus. Hein? Esses dias agora? Meu Deus, velho. Então, eu estou passando bem, graças a Deus. Então, vou trazer você para o meu lado. Então, hoje eu vou estar orando, então, pelos pedidos. Pelo pastor William, pela escolinha, pelo trabalho, pelo Rafael, pela família e pela minha viagem. Pelo Mateus e pela casa da Joyce. Então eu vou dobrar o joelho aqui, irmãos, e vou pedir a Deus que Deus nos dê essa graça. Grandioso Deus, Pai Santo. Ouve, ó Pai, o clamor do teu povo nesse santo lugar. Pai Santo, aproximadamente há 1 ano atrás, eu coloquei meu pedido de oração e vários deles aqui neste lugar, Pai. E durante esse ano, Pai, o Senhor foi me dando vitória, vitória, vitória. E a última das vitórias, Pai, o Senhor me deu ainda no mês de outubro, Pai. Aquela situação que eu estava me deixando preocupado, mas graças a Deus. E a segunda bênção, Pai, eu estou conseguindo agora. Justamente amanhã faz 8 dias que aquela médica me examinou e passando agora aquele medicamento, aquela parte do meu organismo, Pai, que tinha sido danificada o tratamento que eu passei, que ele foi muito agressivo, Pai. Graças a Deus, eu não estou sentindo mais. Eliminei alguns remédios que eu estava tomando e só trocou a alimentação e alguns medicamentos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa bênção. Senhor, venha trazer saúde para o pastor William. Pai Santo, o corpo doente não é próprio para que o Senhor use, ó Pai Santo. Tua palavra diz que Moisés morreu com aquela idade avançada, em pleno vigor físico. Nos dá essa graça, Pai Santo. Venha trazer saúde, ó Pai, para o pastor William e bênção. Venha abençoar o pedido da tua esposa a respeito da tua escolinha, Pai. Que aquele vereador que não foi possível na sua reeleição, mas que o Senhor envie um outro, ó Pai, para sustentar aquela casa, Pai Santo, para que a obra não pare, continue, Pai Santo. Venha também atender mais uma vez o pedido, Pai, da irmã Rosângela. Senhor, toca na vida do Fael, Pai. Nós que conhecemos aquele menino, é um menino tão bom, é um menino que tem sido um braço direito ali na família, mas ele precisa, Pai, de ter comunhão com Cristo para que sua vida, Pai, tenha um motivo especial, que é passar dessa eternidade com sabedoria e com a certeza que Jesus vai acolher, Pai Santo. Venha trazer uma renovação na tua vida. Ele já participou da igreja, conhece o princípio, conhece tudo. Que o Senhor traga ele de volta, Pai. Que o Senhor venha abençoar também a família da irmã Nietzsche, que ela acabou de pedir. Pai, que a graça do Senhor Jesus encontre lugar naquela casa, Pai.
que venha mover dali tudo aquilo que não tem trazido alegria para ela, mas que possa renovar cada dia mais a sua fé e crendo que a mão do Senhor, ela está sobre nós para abençoar. E eu creio nisso, ó Pai Santo. Por isso nós estamos aqui mais uma vez, Pai, colocando, ó Pai, no Teu altar os nossos pedidos, que seja feito a Tua vontade, Pai. E eu tenho certeza que a vontade do Senhor é como Ele mesmo disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, eu dou-lhe a vida eterna, aleluia, e ele não entrará em condenação. Mas aquele que crê e for batizado, Pai, todos aqui já são batizados, por isso nós cremos na nossa salvação. Por isso nós cremos que essa saúde, nós precisamos dela, Pai, porque somos ovelhas, Pai. Nós necessitamos de estar bem para poder dar testemunho vivo ao Pai Santo desse Cristo maravilhoso que habita nesta casa em cada um de vós, em nome de Jesus. Amém. Alguém me dá uma força aqui. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Vamos lá? Cadê as nossas crianças? Primeiro nossas crianças agora que vai mudar, viu, a abertura da igreja. Tá bom, irmã Nancy? É vocês é que vão vir. Aí, fique perto da sua avó. Vamos lá, então? Graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Glória a Deus.